A paz do Senhor Jesus, amada e amado do Senhor, passando aqui para nós orarmos, deixar uma palavra de Deus para edificar a tua e a minha vida. Abra comigo em Isaías, capítulo 6, verso 1 em diante. Vamos orar ao Pai. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, Santo de Israel, venha ministrar, venha falar conosco no nome de Jesus. Acampa teus anjos ao meu redor e ao redor de todo aquele que ouvir a tua palavra, Senhor. Guarda a nossa entrada e a nossa saída. Guarda, Senhor, nossos filhos. Guarda nossos cônjuges, Senhor. Em nome de Jesus, vai repreendendo toda a fúria do inimigo, todo embaraço, todo mal. Em nome de Jesus. Amém. A palavra do Senhor diz assim: no mesmo ano que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um trono alto, sublime, e o seu cortejo enchia o templo. Que lindo! Aqui está falando a respeito do chamado de Isaías. E nesse capítulo, né, o Espírito Santo de Deus ministrou no meu coração para ser ali dividido por dias, né? Aqui nesse primeiro dia nós vamos falar da adoração que Isaías ele aprendeu nesses primeiros versículos. Veja, que privilégio de Isaías de ver ao Senhor, né? Que maravilha um homem poder ter uma revelação do reino de Deus. Isaías viu o rei, seu trono e serafins. E nós vamos ver no verso 2, e ainda por cima dele estavam os serafins, né? Cada um tinha 6 asas, e com 2 asas cobriam o rosto, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. Então nós vamos ver aqui que a primeira revelação dada a Isaías, né, nessa visão, foi de que ele era um homem leproso. Ele era um homem que tinha seus defeitos, seus pecados, assim também como o povo era leproso, né, moralmente. E diante de tanta nobreza e tanta pureza vinda de Deus, quem é o homem? E ele começou ali se indagar, né? Quem é ele? Ele diante de tanto poder, tanta glória, tanta majestade, Isaías então entendeu quem era ele. Isaías, ele olhando até os serafins ali que cobriam a face ante Deus, ante a face de Deus, até os serafins se cobriam o rosto, cobriam seus pés. Quem é o homem de carne e osso que é sujeito a tantas tentações, a tantas dúvidas, que é tão pequenino, que somos tão, né, vamos dizer, como a erva daninha, um dia tá, o outro não tá. Deus diz isso do homem pecador, Deus diz isso na palavra dele, de nós, que nós somos frágeis, mas quando nós nos colocamos na mão de Deus, ele nos torna melhor e ele nos dá uma promessa de vida eterna. Então, ele fala ali que ainda por cima de Deus, né, dele, estavam os serafins. Cada um tinha 6 asas e 2 cobriam seu rosto. Se os serafins, seres celestiais, eles tinham reverência a Deus, coisa que o homem hoje não quer mais. Ele não quer dar referência ao Criador. Ele não quer dar reverência àquele que criou, àquele que nos formou, que deu fôlego de vida. Não é grato pela vida que tem, né? Então, ele começou a entender ali, ó. E no verso 3 diz assim: e uns aos outros clamavam, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Toda a terra está cheia da sua glória. Eles ali, esses seres celestiais, eles não se cansam e não se cansavam de declarar, né, o quanto Deus é santo. E nós podemos notar que eles repetem 3 vezes: Santo, Santo, Santo. É o que a igreja sempre aponta e ela sempre entende como a doutrina da Trindade. E assim também os santos, assim também os seres celestiais, assim também esses anjos, esses, né, serafins que ali eles louvavam a Deus dizendo: Santo, Santo, Santo. Quem é a Trindade? É o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo de Deus. É a Trindade que desde a criação
está presente. Aleluia. Aí no verso 4 diz assim: e os umbrais das portas tremeram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. A adoração desses seres tão sincera, né, e tão verdadeira é a devoção que eles têm ao Deus Criador, a gratidão que eles têm ao Deus Criador. E até os umbrais daquelas portas tremeram. Né? Nós podemos entender que a verdadeira adoração que agrada o coração de Deus, ela tem poder de agir também no mundo material. Ela tem o poder. E o lugar encheu da glória de Deus. Né? E os anjos dizem que toda a terra está cheia da glória de Deus. Se tem glória de Deus na terra, porque o ser humano cada dia está pior? Porque cada dia mais as pessoas encontram insatisfação em viver, está angustiada, nada satisfaz, porque tem deixado Deus em segundo plano, porque tem buscado em outras coisas. Aleluia, glória a Deus. E nós vamos ver aqui que se glorificar a Deus, louvar a Deus, nos traz um benefício tão poderoso e grande, que é sentir a glória dele, o poder dele, se até a matéria, até os umbrais daquela porta tremeram com a glória de Deus, né? Então, em toda a Bíblia, nós vamos ver que a adoração a Deus, ela move o coração de Deus. Ela move o coração. Então, quando nós adoramos, quando nós louvamos a Deus, nós estamos movendo o sobrenatural. Nós estamos adorando o Deus poderoso. E quando a adoração é totalmente sincera, Deus conhece, né? E tem poder. Então, ela se torna poderosa para mudar situações. Eu não sei qual é a situação que você tem vivido. Talvez você tenha tentado na força do teu braço. Talvez você não tenha entendido. Mas se você começar a louvar a Deus, nesse momento em que você se encontra, na situação em que você se encontra, esse louvor, ele é capaz de transformar situações. Ele é capaz de transformar, né, diagnóstico. Quando você louva a Deus, engrandece o nome do Senhor, ele é, né, digno de toda honra e toda glória, mas ele nos beneficia quando nós entendemos isso, né? Nós podemos dar exemplo, Paulo e Silas na prisão, mesmo em meio a dores e incertezas, eles escolheram adorar a Deus, e que nós possamos entender que o verdadeiro adorador é adorador em qualquer tempo, em qualquer momento. Lá em Atos 16:25, diz assim: e perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Aleluia! E os outros presos escutavam. Veja, Paulo e Silas foram presos. Por quê? Porque eles ali desmascararam um benefício em que ali liderança estava levando vantagem, né? Quando se vê ali uma falsa serva, uma adivinhadora que usava poderes de trevas, e eles foram levados presos, e eles estavam ali perto da meia-noite, orando e louvando ao Senhor. Aleluia! E os outros presos escutavam. Então, quando nós louvamos, o benefício não é só para nós. Quem está perto, em trevas, também começam a escutar o louvor, também começam a ser ali ministrado pelo louvor, pela adoração. Algo sobrenatural começa a acontecer. Aleluia! E de repente sobreveio um tão grande terremoto, né? Uma passagem bem conhecida, que Paulo e Silas lá na prisão foram açoitados, estavam presos, né? Estavam ali acorrentados, estavam louvando a Deus, né? Eles não deixaram de louvar a Deus, e de repente um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, assim como foi com aqueles anjos louvando, que Isaías via os umbrais da porta se moverem, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Veja, quando nós continuamos a ler em Atos 16, nós vamos ver que as prisões foram abertas, mas as prisões, eles não fugiram. Quando chegou o carcereiro,
Ele temeu, ele ficou desesperado. E Paulo disse, calma, nós estamos aqui, nós não fugimos. Por quê? Porque quando existe uma verdadeira libertação, o ser humano ele não vai sair correndo, ele vai enfrentar o que ele tem que enfrentar. E aqueles, o que nós podemos entender? Que aqueles homens que estavam presos junto com Paulo, eles foram libertos, aleluia, não somente uma libertação física, aonde foi aberta a cadeia, não, porque eles não saíram, eles permaneceram, que nós entendemos é que eles foram libertos espiritualmente, devido ao louvor e adoração de Paulo e Silas dentro daquela prisão. Talvez você se encontre como Paulo e Silas, aprisionado em alguma situação, em alguma coisa, mas o teu louvor a Deus não somente vai te beneficiar, te libertar, mas tem o poder, porque não é você, é a glória de Deus manifesta, de alcançar outras vidas, aleluia, tem o poder de alcançar outros presos, aleluia. Então Deus, ele é tremendo, não tem nada que aconteça por um acaso. Paulo e Silas, servos de Deus, né? Servos de Cristo, né? Seguidores do Mestre, estavam como? Presos. E você vai dizer por quê? Porque em tudo há um propósito. Em tudo que está debaixo dos céus tem um propósito. Aleluia! Então nós podemos ver que a adoração, ela traz benefício. E eu vou dar aqui o meu testemunho. Que a adoração ao Deus Altíssimo, ela cura, transforma e liberta. Quando eu me batizei, dia 21 de dezembro de 2013, em 2014, se não me engano, confundindo. Aí quando foi em janeiro, dia 31 de janeiro de 2015, eu tive uma experiência com Deus. Aonde minha filha teve uma infecção de garganta, foi ao hospital, passou cefalexina e ela teve reação à medicação, ela teve alergia. Voltei nessa madrugada mesmo, o doutor falou, não, pode de manhã dar outra dose, é normal, tá inchado, não é nada. E quando foi pela manhã, eu fiz o que o doutor falou. Ele falou, não, acho que tá inchado, tem que dar a segunda dose, porque ainda não reagiu à medicação. E eu dei. Quando eu dei essa segunda dose, nem passou nem 10 minutos, essa menina, minha filha, começou a ficar roxa, sem ar, não conseguia respirar direito. Eu peguei ela e saí correndo pra rua, pedindo socorro. Primeiro carro que passou, já, ainda bem que era um conhecido, e me enfiou dentro e a gente foi pro hospital. E o que eu quero dizer? Que Deus permitiu, eu fiquei aquela noite toda vigiando ela, olhando, já teve febre, né, no começo da noite, tinha levado para o hospital, então eu já estava sem dormir, cansada, indo para lá e para cá, e quando isso aconteceu de manhã, quando eu vi assim, a minha filha desfalecendo, eu pensei, Senhor, eu vou perder ela, e eu fui, só que nisso que eu fui correndo, que eu peguei ela e saí correndo, eu não peguei documento, eu não peguei carteira, eu não peguei bolsa, eu não peguei celular, eu não peguei nada, e saí correndo. E fui pro hospital. Aí chegando no hospital, o médico já foi, né, colocou ela numa semi-UTI que tinha e começou a medicar ela. E eu olhava para um lado e para o outro e falei, meu Deus, eu tô sozinha, eu não tenho um celular para pedir alguém para me ajudar em oração, eu não tenho ninguém para me ajudar em adoração, em louvor, né, para orar. E aí eu lembrei, né, que o apóstolo Maurício sempre falava da adoração, de adorar em tempo e fora de tempo, e de repente eu me vi ali, e eu falei, Senhor, eu não tenho. Aí quando eu vi ela lá, entrei dentro do quarto e comecei a louvar. Tem um homem de branco dentro da congregação, tem um homem de branco com o cântaro na mão, tem um homem de branco dentro da congregação, tem um homem de branco com o cântaro na mão. E então, né, esse homem quer te dar água para beber, e continuei ali louvando a Deus. E as enfermeiras entrou, olhou, chacoalhou a cabeça, tipo, a situação, a menina quase aí, né, quase perdeu a filha e tá louvando. Menina, comecei a louvar.
dentro daquele quarto, daquela semi-UTI. Aí logo minha filha já estava sentadinha, logo ela já estava começando a respirar. E foi assim. E passou nem uma hora, o doutor já chegou e falou: olha, ela já tá respirando, mãezinha, já pode ir embora com ela. Eu, louvado seja Deus. E aquelas enfermeiras não entendiam como que pode eu estar louvando ali, né? Elas passaram, escutaram, entraram enquanto ainda louvava para olhar a medicação, porque ela tinha que ser observada ali de minutos em minutos. E então eu fui embora. Aí eu indo embora para casa, chegando lá, agora quem é o pastor, né, que eu estou frequentando a igreja, o apóstolo Tiago, ele ainda não era pastor, né, e ele tinha ido, queria pregar na casa da irmã Lourdes, e ele passou na minha casa, ele falou assim, vamos pregar lá, vamos ouvir a palavra, eu vou pregar. Eu falei, não vou, né, não vou, passei a noite inteira acordada com a minha filha, não dá, não, vamos, que daí, ó, já vai ter uma quererinha, você não vai ter que se preocupar com a comida. E aí eu fui, né, eu tava assim com sede de Deus, mas é que eu tava muito cansada, tinha passado por né, e aí eu fui, e eu fui ali louvando, adorando, e ela já tava correndo, rouca, porque tinha inchado muito a garganta dela, e ela rouca, você via assim que ela tava rouca, ainda que não tinha aberto total, mas correndo, e Deus fez a obra, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e eu quietinha no meu canto, quando Deus levantou um irmão para falar comigo, que naquele dia Deus estava me levantando um degrau, e eu ainda lembro que eu falei no meu coração para Deus, Senhor, eu não quero mais subir nenhum degrau, eu quase perdi minha filha, Senhor. Eu não quero subir mais nenhum degrau, né? Eu pensei isso comigo. E eu não entendi, eu falei, meu Deus, subi um degrau, quase perdi minha filha. Senhor, mas era porque Deus viu a minha adoração no momento em que eu mais precisava. Deus não permitiu eu ter nenhum contato, nenhum celular, falar com ninguém, clamar ajuda de ninguém. Por quê? Era eu e Deus, era o meu secreto com Deus, era onde eu ia pôr a minha confiança naquele exato momento. E eu fui tão grata ao Senhor, e fui embora. Aí à noite, eu lembro que a hora que eu sentei na cama para ir deitar, no que eu sentei, abriu uma janela, uma visão. E naquela visão, Deus me mostrava, enquanto eu louvava dentro daquele quarto, um homem de branco estava na porta do quarto, aleluia, eu vejo, lembro até agora, aquele homem de branco, dando um sinal com a mão assim, e vinha naquele corredor, um cachorro, né, negro, um cachorro preto, babando, ruivando, vinha pulando, vinha, né, e o homem de branco lá, com a mão toda poderosa, dando o sinal, daqui você não passa. Você não chega. Era o espírito da morte na vida da minha filha. Deus, o próprio Deus, enquanto eu louvava, enquanto eu adorava, em nome do Senhor Jesus. Que nós não venhamos ficar incrédulos, que nós possamos entender a grandiosidade e o poder que tem em adorar ao Senhor. Que nós venhamos entender o significado do louvor a Deus, que nós venhamos entender que o louvor não é algo para fazer por fazer, mas tem que ser uma entrega completa, né, real. É o Deus dos deuses, é o Deus poderoso e santo, é o leão da tribo de Judá. É aquele que deu seu único filho, o único. Ninguém é capaz de doar nenhum filho para ninguém, nem pelo justo. E ele fez isso por uma humanidade. E ele ali estava repreendendo todo o espírito da morte. Aleluia! Louvado é o nome do Senhor Jesus. Louvado é o nome do nosso Deus. Glórias a Deus. Então, eu não vou cansar de falar de tantas bênçãos que Deus já fez. Se eu lá pequenina, e não tem a ver com título, não é agora que eu, né, que eu fui consagrada, que já faz um tempo que eu sou pastora. Não, isso quer dizer que Deus cuida de nós, não porque tem um título, não, é aquele pequenino, eu estava chegando na fé. Eu estava chegando e Deus estava fazendo os milagres dele na minha vida. E eu não tinha entendimento ainda de falar, estou subindo um degrau, mas Senhor, que degrau é esse? Hoje eu quase perdi minha filha.
né? Quase perdi minha filha, mas não, naquela hora eu confiei, eu louvei, eu agradeci. E quando nós vamos crescendo, nós vamos ficando maduro na fé, nós deixamos o primeiro amor. Muitas das vezes nós achamos que sabemos muito e nós temos que entender que Deus é Deus que nos surpreende, é Deus que quer que nós sejamos como no início, totalmente dependente dele. Totalmente dependente dele. Aleluia, louvado é o nome do Senhor Jesus. Eu não posso deixar de falar que Deus, ele fez, ele faz e sempre vai fazer, mas nós temos que estar dispostos a deixar ele conduzir a nossa vida. Não é, às vezes, você ter alguém para orar junto com você, é Deus te provando como que você é no momento da tua necessidade, no momento, nós somos provados sempre por Deus, porque como ele vai nos subir um degrau, como ele vai nos levar mais adiante, se nós não sabemos lidar com as situações. Tem coisas que eu pedi a Deus, esses dias eu falei no meu coração e foi testificado hoje pela manhã quando eu ouvi o devocional, né, da bispa, que muitas das vezes nós pedimos, e eu já, esses dias mesmo eu estava, Senhor, obrigado, porque o Senhor não ouviu minhas orações. O Senhor não atendeu os meus pedidos, porque tem coisas que nós não estamos preparados. Tem coisas que nós ainda não estamos preparados. Aleluia! E naquele dia eu pude ver o cuidado de Deus para com a minha vida, para com a vida da minha filha. E se Deus fez naquela situação, eu digo que Ele faz na tua vida. Se Deus fez na minha vida, Ele vai fazer também na sua. Eu não tenho nada para te dar. Como dizia ali, né, os apóstolos Pedro e João. Eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Né? O que eu tenho, eu te dou, que é a fé em Jesus Cristo. O que eu tenho, eu falo. Segue esse Jesus. Se você olhar para mim, ser humano, mulher, sou falha. Mas se você olhar para Jesus, que é o alvo, você não vai parar. Se você olhar para Jesus, que é o Todo-Poderoso, que pagou o preço na cruz, você vai prosseguir. Mas se você parar para olhar para o homem, se você admirar o homem, você vai se decepcionar. Porque o homem, ele é falho. O homem, ele peca. Mas Jesus, ele é perfeito. Jesus, ele é maravilhoso. E naquele dia, Deus, ele permitiu eu estar ali, sozinha, sem ninguém. Ninguém para me ajudar em adoração, em louvor, em oração. Mas ele permitiu um secreto comigo. Ele permitiu para ver aonde eu ia pôr a minha fé. E eu coloquei, graças a Deus, a minha confiança em Jesus, no homem de branco, aquele que está conosco quando ninguém mais está, aquele que nos vê quando ninguém vê, aquele que sabe da minha e da tua necessidade, e ele sabe até onde nós suportamos. É esse que está conosco, é esse que merece adoração, é esse que merece o louvor, é para esse que tem que ser a glória. Aleluia, louvado é o nome do Senhor Jesus. O Senhor é poderoso, é grandioso. Eu só tenho a agradecer esse Deus. Eu só tenho a agradecer esse Deus que ele não desiste. Ele não desiste de mim e de você. Ele não desiste daquele que se põe a obedecê-lo. Ele não desiste de nós. E Isaías, o chamado de Isaías, logo foi a visão. E Isaías então viu toda aquela grandeza. E amanhã, a partir do verso 5, nós vamos ver, né, a grandiosidade desse chamado, dessa visão em que ali Isaías estava sendo encarregado. Então nós podemos ver que Isaías, ele entendeu quando ele viu a grandiosidade, né, de ver, imagina, né, eu não vi Deus, mas eu vi o meu Jesus, eu vi o Jesus poderoso e santo naquela porta, né, eu tenho experiência desde uns 13 anos com Jesus, antes de eu aceitar Jesus, né, lá quando eu frequentava a igreja católica, uma experiência maravilhosa com Deus, que até hoje é como um filme na minha cabeça, né? É como um filme, é nítido. E eu tenho certeza que é o próprio Deus
que faz, que revela, que transforma, que cura, porque quando é de Deus nós não esquecemos, ele permite nós termos na mente, né, para quê? Para o nome dele ser glorificado, porque a obra foi dele, o poder é dele, não é para engrandecer o homem, do jeito que Deus fez na minha vida, ele faz na sua. Do jeito que Deus fez na vida dos meus filhos, ele vai fazer na vida dos seus filhos. Do jeito que ele curou meu filho, né, de um problema no esôfago, que curou, né, aquele diagnóstico que era para quando tivesse 18 anos ter que operar do refluxo. Deus curou, o diagnóstico do homem caiu por terra, ele teve fé, ele exerceu a fé dele e ele foi curado. O Deus que cura o diagnóstico do homem, Deus que faz quando o homem não pode fazer, Deus que repreende o espírito da morte. Porque ali naquele hospital, o médico medicou, mas se não fosse a mão de Deus, quando tem um espírito, um decreto, quando tem alguém desejando mal, armando laço, o homem não tem como fazer nada. Então nós temos que ir para onde? Para adoração, para o louvor. Né? Às vezes tem bênçãos que está bloqueada, porque o inimigo ele não quer deixar Deus entregar. Ele não quer, ele quer armar laços. Mas quando nós entendemos isso, nós vamos para a oração, nós vamos para o joelho, nós vamos para a adoração ao Deus poderoso e santo. Nós damos glória a ele em tempo e fora de tempo. Nós vamos para a terra de Tobi, nós vamos para Deus é bom. Deus é bom, aleluia. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Que você possa ter recebido essa palavra. De todo o coração eu falo. Que você possa entender o poder que há na adoração. Se os anjos celestiais, eles entendem, por isso que os nossos ouvidos não pode estar para ouvir qualquer música, para ouvir qualquer coisa. Não pode, porque o louvor é para Deus. Porque a nossa adoração tem que ser para Deus. Então, se o poder da adoração a Deus abriu lá, né, os cárceres, só de Paulo e Silas adorar a Deus, se libertou os cativos e libertou, como nós podemos ver, não foi só de libertar fisicamente, foi espiritualmente, porque eles não saíram correndo, eles foram libertos pelo Espírito de Deus. Se o poder da adoração a Deus liberta, imagina uma adoração ao inferno, ouvir músicas malignas, ela também traz algo para você. Se a unção ela é transferível, se nós ouvirmos uma pregação, você pode sentir o poder de Deus, aleluia. Se Deus pode pregar, falar conosco através de uma live, através de uma pregação, através de um livro, também o inimigo usa as mesmas estratégias. Então o instrumento que você toca, o louvor a Deus, ele não pode tocar música mundana. Ele não pode tocar outras coisas. Ele não pode servir para algo mais. É para Deus. É para Deus. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Essa é a palavra de Deus. O louvor e a glória é para Deus. O poder que há em adorar ao Senhor. Que nós estejamos atentos. Que você não permita as coisas do mundo, porque é gostoso, porque é legal, eu vou fazer, eu vou ouvir, tirar você da presença do Senhor. Os tempos têm se findado. A porta é estreita. Jesus falou que a porta é estreita. E ela continua estreita. Eu vou dizer para você que ela vai afunilando cada vez mais. E que nós possamos passar por ela. Que nós possamos... Quando nós olhamos a porta estreita, o que que é? Nós temos, às vezes a gente tá gordo, né? Gordo do orgulho, da raiva, do que eu sei tudo, eu quero muitas riquezas materiais. E para nós passarmos por essa porta, nós temos que estar desapegados. Nós temos que esvaziar-nos de nós mesmos. É esvaziar de nós mesmos. Quantas vezes nós estamos cheios de nós? Que nós possamos esvaziar de nós, para dar o louvor devido aquele que merece. Louvor e adoração ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Amém? Louvado é o nome do Senhor Jesus. Eu não sei o que você precisa, mas Deus sabe, Deus conhece. Louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Obrigada, Deus, por essa palavra. Obrigada, Jesus. Nós cremos e confiamos no que o Senhor está direcionando. Pai, é para louvar, é para adorar, é para bendizer o teu nome, Pai. Nós te louvamos, nós te bendizemos e engrandecemos, Senhor. Sem ti nada podemos. Pai, nós sabemos que o louvor, ele ativa o sobrenatural.
Que ele venha agir no material, Pai. Então nós pedimos no dia de hoje, Senhor, que esse meu irmão, essa minha irmã possa estar de coração todo voltado ao Senhor, louvando, bendizendo e engrandecendo o teu nome. E ele vai ver que cadeias vão se romper, que coisas que estava travada materialmente vai ser destravado para a honra e glória do teu nome. Amém. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça o rosto dele resplandecer sobre você, que ele te traga paz. A paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus. Aleluia.